Aqui a gente vai entrar numa coisa interessante. Todos os líderes nas pesquisas há um mês da eleição se tornaram presidentes. Carambolas. Segundo o Instituto Datafolha. Segundo o Instituto Datafolha. Havia uma grande expectativa, né, pela saída dos resultados aí, pela liberação dos resultados do Datafolha. E a próxima notícia que a gente vai falar aqui, acho que foi o que muita gente não queria ouvir. Eu acho que é interessante a gente até comentar sobre essa notícia primeiro. Sim. Que eu acho que você sabe até qual é, para depois a gente voltar para essa. O que é que você acha? Pode colocar aí. Então vamos lá. Vamos falar sobre esse dado que saiu aqui, que talvez tenha deixado muita gente decepcionada. O fato de Lula não vencer no primeiro turno, de acordo com o Instituto Datafolha. O Datafolha estipula que Lula tem exatos 48% dos votos válidos e não vai conseguir levar no primeiro turno. Que ele precisa de mais de 50%. Exatamente. Eu ainda acho que essas pesquisas estão inflacionadas. Uhum. Não acho que vai ser por aí. E ainda digo mais. Se fosse pra gente bater o martelo em pesquisas ao mês da eleição, a gente não precisava da eleição no dia 2. É verdade. Reafirmando o que os nossos convidados anteriores sempre disseram. Veja, a pesquisa ela retrata um momento. Uhum. A gente está no momento um mês antes da eleição. E vejam, e aí eu vou citar uma coisa para vocês entenderem do ponto de vista técnico-político. Nas duas últimas eleições, não necessariamente ao mês, obviamente, mas nós tivemos dois fatores que viraram chaves da eleição. Em 2014, por exemplo, nós tivemos o falecimento de Eduardo Campos, que fez com que Aécio quase não chegasse ao segundo turno e que Marina despontasse nas pesquisas. Em 2018, nós tivemos a facada no Bolsonaro, que, querendo ou não, impulsionou muito ele na eleição. Podia ser que ele vencesse sem a facada, mas que a facada deu um impulsionamento na eleição, isso é realidade. Puxou pro límbico, né? Com certeza. Porque faz com que as pessoas sintam empatia, que as pessoas sintam pena, que elas sintam raiva do lado adversário. E a gente ainda está em tempo para que algo assim aconteça. Óbvio. Significa que algo assim vai acontecer? De maneira nenhuma. Só que nessa eleição a gente já viu o impacto que um debate pode causar. O primeiro debate. O impacto que o primeiro debate causou na eleição. O debate da Band foi o primeiro, né? Foi o primeiro debate. Perfeito. Então, assim, depois do primeiro debate, o Ciro cresceu, a Simone Tebet cresceu, a outra... Tebet. Eu já vi gente falar tablet, você acredita? Tablet? Foi. E não foi em tom de humor. Foi assim, Sério? Simone Tablet. Sério mesmo. Como é o nome da Soraya Tronic? Soraya Tronic. Soraya Tronic. Exato. Também deu uma crescida. Exato. O Lula caiu Uhum. por conta do debate, porque, convenhamos, amigos, o Lula não tem mais idade para ser presidente da República. Ele está candidato porque o PT não tem um quadro qualificado o suficiente para disputar o posto. Um jovem, vamos dizer assim, de 76 anos, não ter que curtir a lua de mel para ter que disputar uma presidência da República é um atestado de incapacidade incompetência do PT de não gerar figuras Exatamente. fortes. É um atestado de incompetência do PT. Então, assim, ele já está falando coisas soltas que estão prejudicando ele, como que a gente passou no último Colina Política News, dele falando que se quiser bater em mulher, não bata dentro de casa. Uhum. Ele Sai do Brasil pra bater em mulher, né? Entende? Então, assim, eu acho que quanto mais microfone a gente der pro Lula, e um microfone aberto, Mais perigoso, né? mais perigoso vai ser. Uhum. Da mesma forma que a equipe do Bolsonaro também segura ele. Em contrapartida, a Simone Tebet quer falar, o Ciro quer falar, Uhum. e o jogo deles vai ser de conseguir esses espaços para falar. A gente, claro, tá um mês de eleição, mas, novamente, uma eleição política, ela é muito coração e não tanto a razão. As coisas podem virar de uma forma que a gente pode se surpreender daqui para lá. Claro, as pesquisas dão um indicativo de para onde a gente vai, mas que existe a possibilidade da gente ser surpreendido com alguma coisa, existe essa possibilidade. Uhum. Eu não bateria o martelo ainda.
E aquela coisa das pesquisas que a gente conversou na última quarta-feira no Colina Política News 1, né? Que não dá para confiar. Eu pessoalmente, não dou bola para nenhuma pesquisa. Não. Né? O Datafolha mostrou agora que Ciro Gomes deu uma declaração, né? Que falando, vai ser até uma das nossas próximas notícias aqui. Vou só dar um spoiler. Ciro disse o seguinte: olha, é muito difícil furar essa polarização entre Lula e Bolsonaro. Ele conseguiu ter um avanço aí de 6% para 9%, né? Graças à movimentação que ele fez em todos os meios possíveis, né? Sim. E realmente o discurso de Ciro, eu pessoalmente eu acho muito cativante, né? Para mim, eu falo para todo mundo que ele é o meu voto. E realmente, vamos dizer que a gente é cirista aqui. Não, de forma nenhuma. Mas também, nego, velho, se o cara pisar na bola, fizer merda, tchau. Esse é o ponto. Veja, a gente não pode ter paixão com político. Eu tenho Esse é o diversas problema. críticas ao Ciro Gomes. O fato de eu votar nele não quer dizer que eu ache ele perfeito, sem defeitos, e que é o salvador da pátria. De forma nenhuma. Uhum. Eu tenho algumas coisas que eu acredito que ele precise melhorar, outras que eu não concordo, mas veja, a gente precisa votar em alguém. E se a gente ficar esperando o candidato perfeito, a gente não vai votar nunca. Vai votar quando for candidato a presidente da República. Aí vocês vão ter um candidato perfeito. Mas até lá, as coisas são difíceis, entendeu? Tem 9 anos ainda para que eu tenha idade de ser candidato. Perfeito. Entendeu? Inclusive, vou soltar Spoiler. um spoiler. Emael, eu quero estar no seu partido. Democrata cristão. Só pra deixar claro, né? Deixar você vai usar também a vinhetinha dele? Will, alguma coisa? Mael. Will. Filho de Emael, filho perdido de Emael. É. Não, e eu acho massa a viradinha dele. Um democratinha cristão. É meio Paulinho da União Tour, né? Lembra do famoso Paulinho da União Tour? Sim, sim. Tem um candidato a federal que eu não sei, é alguma coisa da Nós Tour agora. Cópia da União Tour, que o original é Paulinho. Aí o cara vai processar, gente. Pois é. Não, que nada. Mas é a cópia. Mas é isso, cara. Eu acho que a gente vai ter segundo turno. Sim, Isso é realidade. Vai ter. Ainda acho que Bolsonaro vai crescer muito mais. A máquina, galera, é um bicho muito difícil de se combater. E como eu já tinha dito antes, o Bolsonaro, ele pode até parecer burro, mas ele não é. E com toda certeza as pessoas que acompanham ele não são. Então podem esperar que ainda vem muita surpresa, que ele vai crescer muito, que o discurso dele, por mais que não atinja você, mas ele vai atingir muita gente ao teu redor. E às vezes você nem vê. Quanta gente tá aí que você não ouve comentando sobre política, que não expõe a opinião numa rede social, mas que dia 2 vai votar. E o que essas pessoas podem surpreender não é brincadeira. Eu lembro de uma frase, foi até uma entrevista dada por Thiago Leifert, acho que você compartilhou, eu compartilhei, né? isso. Thiago Leifert diz o seguinte: tem muita gente calada. E esse é o diferencial. É gente que não tá no Twitter, que não tá no Facebook, que não tá no Instagram, que não tá emitindo opinião porque não quer se indispor com ninguém, Isso. mas que dentro do seu íntimo tem o seu voto cativo e que pode surpreender, seja para um lado, seja para o outro, seja para o Ciro, seja para Tebet ou para Soraya Tronic, enfim, Vera Lúcia, a gente só que, vai saber bicho, dia se Vera 2. Lúcia topasse vir aqui no Colina Política, seria fantástico. A gente só tem que deixar uma equipe de segurança forte aí para ela não ocupar. Não, que ela não faz isso não. Gente boa, é uma pessoa muito gente boa, muito solista. Não a conheço. Mas eu vi relatos, né, de pessoas que dizem que ela é uma pessoa muito solista, muito gente boa. Então está convidadíssima pra cá, pra gente trocar uma ideia. Perfeito.